Aula de Terapia Cognitiva Comportamental. Aula 3. Terapia Cognitiva de Aaron Beck. Objetivos dessa aula é avaliação e formulação dos casos clínicos e princípios éticos. Evolução da terapia. A evolução da terapia pode ser dividida em 5 etapas. A primeira etapa é a avaliação clínica, segunda, formulação e discussão, terceira, intervenção terapêutica e quarta, acompanhamento e 5, encerramento. Avaliação e formulação de casos. Avaliação cognitiva comportamental, o primeiro passo que devemos fazer é no acolhimento do paciente. As primeiras sessões são usadas para a elaboração de uma hipótese inicial e de um plano de um tratamento. O que podemos fazer diante desse plano de tratamento? O primeiro passo é o que a pessoa está fazendo, de maneira que manifesta ou encoberta ou que ela gostaria de modificar. O segundo passo é quais são os precipitantes do comportamento do problema e quais são os contextos que ele ocorre. Quando falamos sobre esses precipitantes, estamos falando sobre as situações orgânicas ou até mesmo mentais. E a terceira, quais são as consequências do comportamento versus problema. E a quarta é o que parece manter o comportamento tão curto quanto ao longo prazo. E quais mudanças poderiam ser manifestas ou serem feitas em qualquer desses aspectos que podem produzir algum tipo de mudança de comportamento do problema. Isso a gente pode dizer a quinta. Contudo, a avaliação cognitiva comportamental tem o seu segundo passo, a educação dos pacientes sobre a TCC. Ela enfatiza o papel dos exercícios de casa, ela espera que o paciente participe ativamente nas coletas de dados. E o que você não pode deixar de fazer é informar sobre a estrutura do tratamento, os números de sessões terapêuticas, a duração de cada uma delas e o local onde vai ocorrer o tratamento. É de extrema importância você falar sobre o papel do exercício de casa, sobre o que o seu paciente vai fazer durante a semana. E, claro, você vai ter que ter uma participação ativa do seu paciente. A avaliação cognitiva, ela tem o seu terceiro passo, que é o início do processo terapêutico. Dentro desse início do processo terapêutico, existe a entrevista comportamental, que é a fase inicial. É onde você vai estar tendo o estabelecimento de um bom rapport. No caso, que a gente fala, e traduzindo melhor, o vínculo com o paciente. O esboço geral do problema por parte do paciente. Você vai fazer a coleta de indicações de possíveis antecedentes e fatores mantenedores para serem usadas mais adiante na entrevista. Diante de vários problemas, deve-se decidir um conjunto, o qual deles vai ter o foco inicial da intervenção. O que podemos dizer é, você vai ter em mente e vai ter que procurar dentro do processo terapêutico, conforme o seu paciente estiver falando, a queixa principal, para que você possa trabalhar de forma positiva diante do processo terapêutico. O segundo passo é a evolução do problema. Você vai ter que identificar o início desse problema, os fatores predisponentes que pode estar trazendo esse problema a ficar mais à flor da pele ou então mais adiante do nosso processo terapêutico. Com isso, você vai fazer a análise comportamental, que existe aí as duas abordagens possíveis que inclusive falamos sobre elas, os ABCs. Os antecedentes, os comportamentos, as crenças e consequências. Com tudo isso, vamos ter que fazer uma descrição de algum contexto que surge dos problemas que ela iniciou falando e os fatores que fizeram ela falar sobre o seu problema. Vamos ter que examinar esses fatores, vamos ter que modular essa intensidade de cada uma delas e avaliar as suas consequências, inclusive a evitação do problema. O terceiro passo é a descrição detalhada do problema, incluindo os elementos internos, como os pensamentos,
os sentimentos e os sintomas físicos, assim como os comportamentos manifestos. O que nós, dentro da terapia cognitiva comportamental, temos como foco, que é os nossos pensamentos disfuncionais e as nossas cognições. Os fatores mantenedores, por exemplo, do problema, o histórico do tratamento anterior e, claro, as crenças sobre o tratamento e o engajamento no tratamento terapêutico. O que, diante disso, você vai ter que fazer uma formulação preliminar, uma breve descrição do problema atual, uma explicação como ele evoluiu. Claro, você vai ter que incluir, inclusive, os fatores que fizeram esses problemas ficarem com um ponto muito mais forte, ou até mesmo mais limitante. Você vai ter que fazer e vai ter que colocar aí, diante do processo terapêutico, um sumário dos fatores de manutenção. Que, claro, você vai ter que definir e você vai ter que conduzir também a opinião do nosso paciente quanto ao seu problema. E precisamos também falar sobre os estabelecimentos de objetivos, a elaboração junto com o paciente. Você não pode esquecer, por exemplo, que o seu paciente é o foco da sessão. No caso, as metas mais detalhadas e mais especificadas, as áreas do problema que serão e terão que ser trabalhadas, assim como estabelecimentos subjetivos e intermediários. E claro que você não pode deixar de pensar sobre os objetivos que devem ser formulados em termos positivos, de modo de, por exemplo, explicar para o paciente onde deve dirigir-se, onde não deve afastar-se. O objetivo devem ser específicos e detalhados. E claro que nós não podemos deixar de falar sobre o automonitoramento. É o uso tanto da fase inicial quanto na fase moderante em relação ao nosso processo terapêutico. Você deve sempre solicitar ao seu paciente não apenas a informação mais adequada, mas também sim a significativa, o qual também não está sobrecarregando seu paciente. Você precisa, inclusive, fornecer ao seu paciente um formulário de esquema ou de anotações que permita, por exemplo, uma fácil manutenção de registros. Por exemplo, hoje existem aplicativos que podem te ajudar em relação a essa formulação, como, por exemplo, o aplicativo Cogna. E claro que nós não podemos deixar de falar sobre a observação direta do comportamento desse paciente. Como esse paciente tem se comportado diante das nossas sessões? O que ele tem feito? E se está tendo algum tipo de resultado positivo em relação ao seu paciente. E o que nós não podemos deixar de falar é sobre o roleplay. Roleplay é trazer à tona os pensamentos automáticos do seu paciente. Você vai ter que desenvolver, por exemplo, a aprendizagem, a prática de habilidades sociais e trabalhar as respostas habitativas, por exemplo, e reestruturar as crenças intermediárias e centrais do seu paciente. E o que nós E claro que não podemos deixar de falar sobre os testes e inventários cognitivos e comportamentais. Se você percebe a necessidade de falar sobre, ou então aplicar algum teste, é muito importante fazer e entrar em um acordo com o seu paciente. Princípios éticos. Ética profissional. Possui um caráter normativo, regulamentado a profissão a partir do estatuto e códigos específicos do profissional de psicologia. Geralmente, ela se estrutura sobre um tripé básico: orientação, disciplina e fiscalização. A escolha de objetivos e de comportamentos-alvos ou metas a serem trabalhadas. Todo objetivo terapêutico é discutido com o paciente e é somente ele quem determina em direção ao quanto ele deseja mudar. No caso de pessoas incapacitadas, como deficientes mentais e psicóticos, tal decisão é tomada pelas pessoas responsáveis de comum acordo com o terapeuta.
ao terapeuta que compete identificar pessoas e estímulos ambientais que estejam mantendo o problema e fornecer os meios de sugerir a técnica e procedimentos a serem utilizadas para que os objetivos, por exemplo, do paciente sejam alcançados. O que isso quer dizer é: o seu paciente, você precisa, como terapeuta, identificar os estímulos ambientais que faz com que este problema, de alguma forma, possa fornecer algum meio e que possa ajudar, inclusive, no seu procedimento utilizado dentro do processo terapêutico. Quanto às técnicas e procedimentos escolhidos, deve-se considerar, por exemplo, a eficácia. Ela precisa se basear em algum princípio teórico estabelecido, a relação de vantagens e desvantagens, as implicações ao longo do prazo, as possibilidades de serem incorporadas, ou então até mesmo na rotina das pessoas, do seu paciente em si, a coerência como normas e culturas do seu paciente e, claro, a aceitação do seu paciente do meio em que se usa o termo técnico. Essa aula foi baseada no Manual de Técnicas de Terapia e Modificação do Comportamento, Terapia Cognitiva, Teoria e Prática, Terapia Cognitiva Comportamental e Prática Psiquiatra e Psicoterapia Cognitiva Comportamental. Tenha um ótimo dia, ótimo estudo.